Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Andrade, estamos com mais um vídeo super especial para vocês hoje. Hoje nós trataremos de um vídeo, de um assunto, né, bem interessante, que é Isaías 7,14, né? E esse vídeo entrará naquela série Qual a Melhor Tradução, tá bom? Nós estaremos analisando qual a melhor tradução para esse versículo, tá bom? Desde já eu peço a você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e receba estudos diários do professor Leonardo Andrade. Também, se você quiser tornar membro, ajudar com o nosso canal, estamos à disposição também, tá bom, pessoal? E isso lhe garantirá alguns benefícios, tá bom? Nós temos um curso de hebraico, curso de cultura judaica e também o mestrado livre, né, em arqueologia e línguas semitas. Bom, pessoal, vamos lá? Qual a melhor tradução para Isaías 7,14? Aí nós temos Almar, Betulá ou Parternos, né? Parternos, qual seria a melhor tradução? Vamos lá. Primeiro você tem que entender qual é a problemática, né? Deixa eu tirar daqui. Qual seria a problemática? A problemática desse texto é que a grande maioria de origem judaica afirma que o termo Almar, o termo Almar significa apenas jovem mulher, né? Jovem. O termo usado para virgem é outro, né? É Betulá. Então, o texto de Isaías está como jovem, então isso não significaria ou daria uma chance de não ser, né? Então, essa é a problemática do texto, tá bom? Aqui nós temos o texto de Isaías, Lahem, e tem Adonai Hu, Lahem, Ot, Hine, Ha'alma, Hara, Veyoledet, Ben, Vekarat, Shemo, Immanuel, Immanuel. Esse é o texto em hebraico de Isaías 7,14, tá bom, pessoal? Então, vamos lá fazer as nossas análises. Porém, antes, eu quero que você saiba de uma coisa, as etapas do desenvolvimento da criança nos tempos bíblicos, tá? Isso é primordial, isso você só vê aqui no canal do professor Leonardo Andrade. Vamos lá, a primeira é o TAF. Lê aí, TAF. O que é o TAF? É como se chama a criança na idade entre 8 e 11 anos. Quando a criança tem entre 8 e 11 anos, ela é chamada de TAF. TAF, tá bom? TAF. Essa seria a idade. Depois, Ellen. 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 O que seria Ellen? Nessa etapa do desenvolvimento entre 11 e o quê? 14 anos. Então, meu filho é Ellen, né? Ele tem 13 anos de idade, né? Um adolescente chamado de Ellen. As meninas são chamadas de Alma. Alma, que também pode significar virgem. Pessoal, seria absolutamente impossível uma menina nessa idade, entre 11 e 14 anos, ela já perder a sua virgindade sem ter sido casada, entendeu? Então, aqui tem algumas vantagens, né, que nos dão a entender algumas coisas seríssimas nesse texto. Então, Ellen é o homem, né? E Alma seria a menina, que também é a palavra para virgem. Depois, Naar.
Os adolescentes entre 14 e 17 anos são chamados de Naar, né? Naar significa jovem, jovem. Depois, Bahur, com um pouco mais de idade, entre 17 e 21 anos, são chamados de Baru, também jovem, tá bom? Na versão da Peshitta, que é o Novo Testamento em aramaico e hebraico, impresso pela Sociedade Bíblica em Israel, manuscritos que ficam só sob a guarda da Igreja do Oriente, o filho da viúva de Naim é chamado por Jesus de Bahur, que significa jovem. Ó, Leho Omer Ani Kum Bohur, né? Aí seria em hebraico, né? Leha Omer Ani Kum Bahur, tá bom? Então, jovem, te digo, levanta-te. Então, provavelmente, esse jovem tinha entre 17 e 21 anos de idade. Então, agora que você já sabe as etapas, né? Taf, Elen, Olma, Naar, Bahur, agora você vai entender um pouquinho do que nós iremos tratar aqui. Tá bom, pessoal? Aqui você tem, primariamente, ó, aqui você tem, primariamente, o quê? Uma preposição mais um advérbio, né? Uma preposição, ó, uma preposição mais um advérbio, que dá a melhor tradução para por isso, tá bom? Por isso. Aqui você tem um verbo no imperfeito, tá? Imperfeito é a qualidade, é um tempo ainda que não está completo, é um tempo incompleto, a gente chama, tá? Que seria basicamente o futuro. No cal, lembra do cal? O cal, ele indica que ele está na ação simples do verbo e na voz ativa, tá? A voz ativa. É ele que vai fazer essa ação. Então, é no futuro, então aqui, ten é dar, ele dará, na terceira pessoa, tá bom? Ele dará, tá? Ok? Então, ele dará seria, por isso, ele dará, quem dará, né? Aí você tem uma pergunta para esse verbo, substantivo masculino, né? Que indica até mesmo nomes próprios, tá? Então, aqui, quem dará? O Senhor, Adonai, tá? Adonai. Adonai é um plural, tá? Um plural de pronome possessivo na primeira pessoa, meus senhores, tá bom? Então, mas geralmente é traduzido como Senhor. Então, por isso ele dará, quem dará? O Senhor. Aí, aqui tem um pronome demonstrativo, tá? Que nesse contexto é um pronome demonstrativo, que está na terceira pessoa masculino singular, ru, lembra? Lembra dos pronomes? Ó, ani, eu, atá, tu, e ru, ele. Então, ele, né? Por isso, ele dará, o Senhor, ele mesmo, né? Para quem? O que ele vai dar e para quem, né? Aqui você tem lahem. Lahem é uma preposição, mais um sufixo pronominal, tá? Que equivale tanto à segunda ou à terceira. Esse aqui é complicado, tá? Aqui, aquele está na primeira pessoa, na terceira pessoa, mas também o plural aqui é da segunda pessoa. Então, para vós, tá bom? Para vós. Isso mesmo? Entendeu? Para vós. Deixa eu riscar esse terceiro aqui, que é segunda, tá bom? Para vós. Beleza? Então, vamos lá. O que ele vai dar para vós? Ele vai dar o quê? Outro. Substantivo masculino. E também pode ser feminino. Ó, patinar aqui indica uma vírgula. É a metade do verso. Então, ele vai dar o quê? Um sinal. Só lembrando, pessoal, que esse um sinal aqui é muito interessante para esse contexto. Porque uma mulher grávida não é um sinal. Que sinal? Tantas mulheres ficam grávidas. Beleza.
E aqui você tem um advérbio, que é uma interjeição, né? Uma interjeição, que seria eis que, eis, né? Eis que. E depois, ha-alma, com um sinal de revia, aqui também tem uma vírgula, tá? Ha-alma, a jovem, né? A jovem, o artigo feminino singular, a jovem mulher, né? A jovem mulher, mais o substantivo feminino. E aqui você tem hará. Hará. O que é hará? É um adjetivo feminino. O que esse adjetivo feminino significa, Leonardo? Significa grávida. Grávida. Tá bom? E aqui nós estamos fazendo análise, depois a gente observa outras coisas. Aqui nós temos a conjunção violedet. Violedet, tá? Ledet, o que seria isso? Violedet é o VAV conjuntivo mais o verbo no imperfeito, né? Da terceira pessoa singular feminino. E aqui ele se torna também um particípio, tá bom? Do calo. Lembra do calo? Já falei, vou falar de novo. O calo, ele está na ação simples do tronco verbal e na voz ativa. Ele pratica a ação. E dará o quê? A luz. E dará a luz. A quê? Ben dará à luz o quê? Um filho. Ben, um filho. E esse filho? Vekarat, participe do cal, mas a conjunção, tá? Que pode ficar no tempo perfeito aqui por causa do contexto. E ela chamará, tá? Terceira pessoa do feminino. E ela chamará, tá bom? Aqui porque tem que respeitar a ideia da narrativa, do texto. E ela chamará o quê? O que ela chamará? Shemô, que é a palavra shen, é a palavra para nome. Aqui é o quê? Aqui é um sufixo, tá? Da terceira pessoa, no estado construto. Chamará o quê? O nome dele, seu, dele, nome, ou nome dele, tá bom? Beleza, pessoal? É o substantivo, mais sufixo pronominal, indicando a terceira pessoa. Aí, qual é o nome dele? O nome dele é Imanu. Imanu. Im. Esse im aqui é um sufixo, né? Pode indicar povo, né? E no primeira pessoa do plural, nós, né? E ele, a palavra para Deus. Nosso povo, Deus, né? Deus com o nosso povo, algo assim, entendeu? Então, é por isso que é Deus conosco, Deus com o nosso povo, entendeu? O Deus conosco, né? Nesse sentido, tá bom? E aqui é o sof passu, né? Por causa do siluk aqui, que é o ponto final. Então, essa é uma análise um pouco mais, como é que eu vou dizer, uma análise um pouco mais avançada, tá bom, pessoal, desse texto, tá? Uma análise mais avançada desse texto gramatical. Então, vamos para outras coisas que também são interessantes para que nós analisemos aqui, tá bom? O termo oath, que é a palavra para sinal, tá? Esse termo aqui, ó, cadê? Aqui, ó, palavra para sinal. Aliás, de acordo com Miguel, né, 2007, página 9, a própria passagem, quando fala que a divindade dará um sinal, ou, em hebraico, aos israelitas por intermédio do nascimento de uma criança, parece estar se referindo a algo fora do comum, pois, salvo raras exceções, a palavra ot é sempre usada no Antigo Testamento para se referir a um acontecimento extraordinário. Quem fala isso? É Leonardo? Não.
Igor Miguel, problemas da Bíblia hebraica em português, alterações textuais que impedem a percepção de Yeshua como Messias. Disponível, está aqui o endereço, tá bom? Aí o acesso aqui. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, mais algumas coisas, né? A palavra em Betulá, né? Gênesis 24:16, aparece a palavra Betulá para virgem, tá bom? Betulá para virgem. Já em Gênesis 24:43, olha a palavra que aparece, ó. A palavra que aparece é o quê? Alma, tá vendo? Donzela, virgem. Tá vendo? Mais um texto. Cantares 1:3. Aqui, ó. A palavra que parece é qual? Almot. Lembra? Esse sufixo aqui, ot. Sufixo feminino plural. Sufixo feminino plural. O plural feminino. Aqui o termo alma é, inclusive, traduzido como donzela, jovem, virgem. Alma significa uma jovem solteira, que uma das suas características é o quê? A sua virgindade, tá bom, pessoal? Aqui nós temos o artigo de Cyrus Gordon, tá? Cyrus Gordon escreveu sobre o termo alma, Isaías 7:14. Aqui a página em inglês, tá bom? O termo alma e betulá são sinônimos poéticos, formando pares chamados de paralelismo. O doutor Cyrus Gordon, arqueólogo e hebraísta, no seu livro Ugaritic Literature, 1949, páginas 63 e 64, relata que foram encontrados tablets de barro na cidade de Ugarit, em que o termo alma é usado em paralelismo com betulá, e ambos significam virgem. Então, esses tablets, né, que foram encontrados em Ugarit, né, eles afirmam que o termo aqui realmente é, tanto para alma e betulá, é a palavra para virgem. Era usado os dois termos para o mesmo significado, tá bom? Por conseguinte, o Novo Testamento, traduzindo alma como virgem para Isaías 7:14, se baseia em uma interpretação judaica antiga, que nasceu para precisamente esta fórmula de anunciação, de um texto que não é apenas anterior a Isaías, mas é pré-mosaico, na forma que agora o temos em um tablet de barro, tá bom? Então, o texto é bem antes de Isaías, então não tem como você alegar tal forma. Isaías 7:14, o texto em aramaico. O Antigo Testamento em aramaico, por exemplo, que é mais conhecido como a Peshita, né, Tanar, né, que seria o Antigo Testamento, a palavra Tanar vem de Torá, Neviim, Ketuvim, né, que seria Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, Neviim são os profetas, né, e Ketuvim são os escritos, tá bom? E foi traduzido do hebraico para o aramaico por volta do 1º século. A Septuaginta, que é a versão do Antigo Testamento na língua grega, data de aproximadamente o 3º século antes de Cristo, pessoal. Então, vamos lá. O texto em aramaico, olha só, aqui nós temos o texto em aramaico, tá bom? Em 2 versões, 2 tipos de aramaico. Aqui nós temos a palavra Bethuthô. O que seria Bethuthô? Virgem. Aqui, ó. Bethuthô, também a palavra para virgem, tá bom? Então, em aramaico também confirma aquilo que nós estamos dizendo aqui de Bethuthô, né? De Bethuthô, que seria virgem. Aqui eu queria fazer algo legal para você. Aqui nós temos o texto em latim, tá? Eu estou aqui com a Vulgata Latina, ó, o texto em latim aqui, ó, para você. Bíblia Sacra Vulgata Latina, tá bom? E aqui nós temos
o texto em latim. Eu vou escrever aqui a possível tradução para esse texto. Aqui você tem propter hoc. Propter hoc, em latim, é um advérbio mais um pronome demonstrativo neutro, que seria qual a melhor tradução, professor Leonardo? A melhor tradução seria o quê? Por causa disto. Por causa disto, tá bom? Por causa disto. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Depois tem dabit. Dabit, o que seria dabit? Dabit é um verbo na primeira conjugação no futuro imperfeito do indicativo, que é a terceira pessoa do singular, né? Então, seria assim, vamos colocar aqui, ele dará, aqui está no inglês, vamos mudar aqui, ele dará, tá bom? Ele dará. Quem dará? Aqui nós temos dômino, substantivo masculino, no caso nominativo. Nominativo sempre vai indicar quem é o sujeito da história. Quem é? O Senhor. Beleza, pessoal? Esse é o sujeito da história. Depois nós temos ipse. O que seria ipse? Ipse seria um pronome demonstrativo, né, que indica reforçar alguma coisa, no caso nominativo. Então, aqui, ó, por causa disso, ele dará ao Senhor ele mesmo, entendeu? Vobis. Vamos lá, o que seria vobis? Pronome pessoal na segunda pessoa do plural também, no caso dativo. Para quem? Para vós, né? O que ele dará para vós? Ele dará signum, né? Que seria um sinal, um sinal, né? Sinal aqui é o quê? Signum seria substantivo, neutro também no caso, aqui no caso acusativo, tá bom? Ec, o que é ec? É um advérbio, eis, né? Eis. Aí você tem virgo, substantivo feminino, no caso nominativo. O que é? Virgem. Aí você tem concipiet. O que seria isso? O verbo na terceira conjugação no futuro imperfeito, do indicativo da terceira pessoa do singular. Nossa, esse negócio é complicado, sim, mas eu estou explicando, né? Conceberá, tá bom? Conceberá o quê? Et pariet, né? É uma conjugação, né, no verbo também na terceira pessoa, né, do futuro imperfeito indicativo, né, terceira pessoa do singular. Seria o quê? E dará a luz. E dará o quê? A luz. Vamos botar aqui no meio. Ao quê? Filium, substantivo masculino no caso dativo. Filho, né? Aí você tem et vocabitis, conjugação do verbo na primeira conjugação do futuro, né, perfeito indicativo, e também vocabitis na segunda pessoa do plural. Vamos lá? E vós chamarás. Como que você chamará eles? Chamarás o quê? Nome eios. Substantivo neutro, no caso acusativo, mais um pronome demonstrativo, no caso genitivo. Então, aqui, nome dele, né? Nome dele. De quê? Emanuel. Então, ficaria como no latim, pessoal? Ficaria como no latim? O latim ficaria assim, olha só,
Deixa eu ver se vai atrapalhar aqui. Não, vai não. Olha, ó, propter ho. Por causa disto, David, ele dará Dominus, o Senhor, ipse, ele mesmo, vobis, para vós, signo, um sinal, eis, virgem, concepiet, conceberá, et pariet, e dará à luz filho, um filho, et vocabitis, e vos chamarás nome eius, seria o nome dele, Emanuel. Bom? Essa seria a tradução. Por causa disso, ele dará ao Senhor, ele mesmo, para vós um sinal. Eis a virgem conceberá e dará um filho, e chamarás o nome dele Emanuel. A confirmação disso é Mateus 1:23, a palavra grega paternos. Paternos significa virgem. Ambas as testemunhas mais antigas da Bíblia, a Peshitta e a Septuaginta, entendem a palavra alma, tá? Como que? Como virgem. E ainda há diversos hebraístas, como PhD Cyrus Gordon, que citei já, né? Homem respeitado até pelo New York Times, que não crê em Jesus, mas atestam que alma significa, sim, uma virgem. Tá? Isso aqui é um depoimento de pessoas que não partilham da mesma fé. Então, aqui você tem um texto, né? E do paternos, tá? Aqui o termo paternos, que realmente significa virgem. Então, qual seria a melhor tradução e opção para esse texto? Vamos lá. Isaías 7:14. Por isso, ele dará, o Senhor, ele mesmo, para vós um sinal. Eis que a jovem mulher, que tem que ser entendido como virgem, grávida, faltou acento, dará à luz um filho, e ela chamará seu, ou nome dele, de quê? Seu nome dele, Emanuel. Então, essa é a melhor tradução para esse versículo. Então, essa história de que não existe, não está inserido, então, é fictício. Tem um artigo que eu recomendo de um grande amigo, né? Aqui, Luiz Antônio dos Remédios, ou Luiz Antônio Caceres, uma referência nas línguas originais para nós, né, no Brasil. Ele também tem, no blog dele, tem um artigo muito interessante, eu recomendo você aí lá no blog dar uma lida, né, sobre a Virgem conceberá, tá bom? Então, ele fala algumas coisas interessantes sobre a mudança, né, o que eles fizeram ali, alguns judeus, para tentar apagar, ofuscar aquilo que realmente seria essa tradução, tá bom, pessoal? Um abraço a todos, Deus vos abençoe. Evareha Adonai veish mereha, Yaé Adonai panav eleha veruneka isa Adonai panav veasen leha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto, te dê a paz. Lehitraot, e até mais.